parte, o que o município ele fez nada mais é do que cumprir a sua missão institucional. Uma vez que a Procuradoria tem a missão de controle de legalidade dos atos administrativos, verificando que administradores passados eles não tiveram o zelo que o trato com a coisa pública requer, tendo utilizado de forma indevida verbas públicas que proporcionaram nítido prejuízo erário e propiciaram enriquecimento ilícito de terceiros. A Procuradoria Municipal ela não se furtou de suas atribuições, ajuizou a ação civil pública para quê? Que tudo aquilo que foi lesado do município de Coronel Fabriciano, tudo que foi utilizado de maneira com desvio de finalidade da utilização da verba pública, seja ressarcido aos cofres municipais e aquelas pessoas que não agiram em conformidade com os preceitos de moralidade, probidade, honestidade, praticaram atos de improbidade, ressarçam o erário e sejam suspensos dos seus direitos políticos, sejam proibidos de contratar com o poder público e receber benefícios fiscais, sejam multados e além da perda de eventual função pública. Esse período de trabalho da auditoria ele foi feito de 2005 a 2016. É esse o período onde foi verificado que, em relação às evidências, foi verificado que existiam milhões de reais sendo utilizados da contribuição para o custeio de iluminação pública e benefício nenhum para a sociedade foi entregue durante esse período. A gente anda pelas ruas de Coronel Fabriciano, a gente vê aí que nenhum benefício em relação ao gasto, à utilização da contribuição para o custeio de iluminação pública era entregue efetivamente para a sociedade. Isso nos gerou grande dúvida e, partindo desses indícios, partindo dessas evidências, constatamos que a verba pública da contribuição para o custeio de iluminação pública ela era utilizada com total desvio de finalidade. Quando você utiliza uma verba pública com desvio de finalidade, você causa um prejuízo ao erário, um prejuízo à população, porque a partir do momento em que aquela verba não é empregada para aquilo que ela foi instituída, há um nítido prejuízo ao interesse público, um nítido prejuízo ao erário. E, durante todos esses anos, eram pagos a manutenção de semáforo, eram pagos ligações provisórias de energia, eram pagos sonorização, iluminação natalina, rede de cabeamento de prédios públicos, enfim, total desvio de finalidade. E isso, além de gerar o prejuízo ao erário, propiciava enriquecimento ilícito de terceiros. Basta lembrar que a empresa que fazia o serviço de manutenção de semáforos aqui é a Vision, e essa empresa ela tem como proprietário, tem como sócio, filho do segundo requerido na ação, filho do senhor Francisco Simões na ação. Então, assim, era uma atitude dolosa para que essa verba pública chegasse nos bolsos de pessoas pré-determinadas. O que ocorre? Para a contribuição de custeio de iluminação pública, foram vários processos licitatórios em várias modalidades. E vai ser um desdobramento penal, uma consequência lógica dessa ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que é uma ação civil, a consequência penal lógica dela vai ser a apuração pelas autoridades competentes de uma atitude, no mínimo, suspeita, onde foram 14 cartas convites, que apenas uma empresa sagrou-se vencedora, e eram sempre as mesmas empresas convidadas, e isso é um indício grave de fraude à licitação, né? Então, quando você tem um processo licitatório eivado, quando você tem um processo licitatório fraudado, o interesse público ele é gravemente ferido. Isso fere a moralidade, a probidade e o mínimo de preceito de honestidade para com a administração pública. A denúncia não se trata tecnicamente de uma denúncia, se trata de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que podemos sim chamar de uma denúncia, né? Mas é uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. E a denúncia vai ser na fase penal, no processo penal, que é um desdobramento lógico dessa ação civil pública. Nós vamos apresentar notícia-crime para apurar essa fraude à licitação e esse prejuízo erário no ponto de vista penal. Então, essa denúncia ainda ela será apresentada no âmbito penal e nós já temos a ação civil pública por ato de improbidade administrativa já distribuída e concluso ao juiz de direito da vara da Fazenda Pública local para determinar a indisponibilidade de bens dos envolvidos nessa ação.
eles ainda serão notificados oficialmente. De forma extraoficial, eles já sabem que o processo ele é público, várias pessoas já acessaram o processo no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Extraoficialmente, sim, eles estão sabendo, mas oficialmente ainda não foram notificados. Em caso de condenação, eles podem ter suspenso seus direitos políticos, eles podem ser proibidos de contratar com o poder público e receber benefícios fiscais, eles podem perder eventual função pública, eles podem ser multados e eles podem ainda ser condenados a um ressarcimento integral do dano e além de uma consequência eleitoral que é a inexigibilidade, né? Que a inelegibilidade aí, a gente fala tanto inelegibilidade, né? A inelegibilidade por 8 anos a partir aí do cumprimento da pena, que a suspensão dos direitos políticos ela ocorre por 5 anos. Então, de todas essas condenações, eles ainda podem ser considerados inelegíveis. Bom, considerando nós como gestores do atual contrato de iluminação pública, que nós denominamos de Nova Fabri Luz, né? E transformarmos o valor da monta que está na ação em coisas físicas, surpreende muito, né? Daria para você fazer aí, em tese, considerando 2.188.000, você fazer 70 quilômetros de rua com iluminação de um lado só, ou 35, onde a rua requer postes dos dois lados. Para ter ideia, isso dá mais ou menos 2.500 postes, né, de iluminação pública. A Fabriciano hoje está, vocês têm rodado à noite aqui, nós estamos com 4.000 postes. Nós estamos falando de mais de 2.500 postes com iluminação. Então, esses números são grandiosos demais e extremamente impactantes para a questão de retorno à população, ao município em si, né?